Para finalizar o capítulo 4 sobre radiação eletromagnética, vamos introduzir os conceitos de intensidade, fluxo e luminosidade. Conceitos importantíssimos quando queremos usar a radiação que vem dos objetos cósmicos para determinar as características físicas desses objetos. Então, antes de chegar a esses conceitos, vamos introduzir o conceito de ângulo sólido. Na imagem à sua esquerda, vocês veem uma circunferência. Se, por acaso, vocês estão interessados em calcular o comprimento de parte dessa circunferência, aqui esse pedacinho em vermelho com a letra A, o que vocês deveriam fazer, então, é fazer o ângulo, multiplicar o ângulo pelo raio dessa circunferência, certo? Ou então, se vocês querem calcular esse ângulo, vocês vão fazer A dividido R. O ângulo na circunferência se mede em radianos. E uma circunferência tem, em total, 2π radianos. O perímetro, então, da circunferência, quando todos esses ângulos são varridos, vai ser 2πr, certo? Se vocês têm agora uma esfera, uma casca esférica, em vez de uma circunferência, passamos a um objeto tridimensional, e vocês querem ver qual é o ângulo correspondente a uma área na superfície dessa esfera. A esfera tem ainda o mesmo raio R, certo? Esse ângulo vai ser, utilizando as mesmas relações aqui, área dividido R quadrado. Ou então, ômega, que é o ângulo sólido, multiplicado pelo raio ao quadrado, vai ser aquela área varrida por esse ângulo sólido. O ângulo se mede em radianos. O ângulo sólido se mede em estéreo-radianos. O ângulo total em uma casca esférica, o ângulo sólido total, é 4π. Portanto, se vocês multiplicam esse 4π por R quadrado, teremos a área total de uma casca esférica. 4π R ao quadrado. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe esse negócio do ângulo sólido. Um elemento dA, como esse elemento mostrado aqui na figura, é calculado fazendo base vezes comprimento, certo? Então, a base vai ser R de θ, certo? Se essa linha tracejada aqui é R, e vocês multiplicam por esse pequeno ângulo aqui, vocês vão encontrar dθ. Agora precisamos encontrar esse outro tamanho aqui, que é o mesmo que está aqui. Então, precisamos encontrar esse ponto, que vai ser, não vai ser outra coisa que projetar, ou que fazer o R seno de θ, certo? A projeção do nosso R seno de θ nos vai dar essa linha vermelha. E agora precisamos multiplicar, então, bom, na projeção sobre o plano XY, essa linha vermelha vai estar aqui, e agora vamos multiplicar pelo pequeno ângulo dφ, que é esse pedaço aqui. Então, teríamos que fazer, para essa segunda parte, R seno de θ, que nos dá a linha vermelha, multiplicado pelo pequeno ângulo dφ, que nos dá a linha verde. Assim, o nosso elemento de área é R quadrado seno de θ, dθ, dφ. E, conhecendo ou lembrando aquela definição de lá em cima, que o elemento de área é R quadrado multiplicado pelo elemento do ângulo sólido, podemos calcular o nosso elemento de ângulo sólido, ou então o ângulo sólido elementar, para um elemento de área, um elemento infinitesimal de área dA. Esse elemento de ângulo sólido de ômega vai ser seno de θ, dθ, dφ, certo? Pegamos esse dA e dividimos por R quadrado. O que nos sobra é sin θ, dθ, dφ. Se vocês integram todo de ômega em todos os dφs e em todos os θ de uma casca esférica, vocês vão encontrar 4π. Façam isso e vocês vão ver que encontram esse 4π. Multiplicado depois pelo raio ao quadrado, encontram a superfície dessa casca esférica. Pois bem, a intensidade monocromática de uma fonte luminosa, quando eu falo monocromática, quero dizer que estamos estudando essa intensidade frequência por frequência.
para cada frequência eu terei uma intensidade diferente. Então, vou chamar essa intensidade monocromática de I sub Ni. Lembre-se que Ni corresponde à frequência, certo? Essa intensidade é a quantidade de energia emitida por essa fonte luminosa por unidade de tempo, por unidade de área, por unidade de frequência e também por unidade de ângulo sólido. Então, se eu tenho essa radiação I aqui, e eu quero calcular qual é a intensidade dessa radiação I, então primeiro eu vou calcular I sub Ni multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Veja, se eu calculo o cosseno desse ângulo, vou projetar isso aqui sobre esse eixo S. E isso vai ser a quantidade de energia emitida por esse pedacinho, por intervalo de tempo, por esse elemento de área dA, no intervalo de frequência no qual a gente está medindo, e no ângulo sólido que corresponde a esse dA, certo? Então, a unidade da intensidade monocromática irá ser joules por metro quadrado, por segundo, por estéreo radiano, por hertz. Isso no sistema internacional. No sistema CGS, teremos ergios por centímetro quadrado, segundo, estéreo radiano e hertz, certo? Aqui, veja, o metro e o segundo quadrado, o segundo, estéreo radiano e o hertz estão elevados a um sinal menos, ou seja, é joules ou ergios dividido por essas unidades, certo? Há uma coisa interessante, ou seja, se vocês trabalham em frequências, a intensidade dessa radiação deve ser a mesma se vocês trabalham em comprimento de onda, né? Não tem por que mudar essa radiação. Então, I sub Ni por unidade de frequência vai ser I sub lambda por unidade de comprimento de onda. E a intensidade integrada vai ser integrar esse I sub Ni em todas as frequências do espectro eletromagnético. Ou mesmo para a intensidade em termos do comprimento de onda. Vocês vão integrar essa intensidade monocromática em todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Certo? O segundo conceito é o conceito de fluxo. E fluxo é a energia que chega em uma superfície. Certo? Então, já estaríamos falando de aquela intensidade que foi emitida, mas chegando em uma superfície. A superfície é uma coisa bidimensional, certo? Então, veja, o fluxo monocromático ainda seria a energia por unidade de área, por unidade de tempo e por unidade de frequência. O que tiramos aqui? Tiramos, então, o ângulo sólido, que nos vai dar essa superfície, certo? O fluxo é a uma dada frequência, então corresponde à integral daquela intensidade monocromática sobre todo o ângulo sólido. Veja, a nossa intensidade monocromática era I sub Ni multiplicada pelo cosseno de θ, certo? Para projetar essa radiação. Integrada sobre d ômega, e a gente já sabe quanto é d ômega, seno de θ de φ, e integramos isso em θ e em φ. O que iremos obter, então, é o fluxo, certo? E esse fluxo irá ter essas unidades, joules por metro quadrado, por segundo, por hertz, certo? Ainda, então, é um fluxo monocromático. Se queremos ter o fluxo integrado, o fluxo total em todas as frequências emitido por uma fonte, temos que integrar sobre todas as frequências, como se mostra aqui à direita. Nesse caso, a gente teria energia por unidade de área, por unidade de tempo, pois já integramos em todas as frequências. Então, estaríamos tirando esse hertz daqui. Um outro conceito é a luminosidade, e esse é um conceito importantíssimo, porque a luminosidade é a quantidade de radiação emitida por uma estrela. É uma característica intrínseca de uma estrela, certo? É a quantidade de energia que se produz no interior dessa estrela e que depois vai alcançar a superfície e que depois vai viajar no espaço, certo? Vocês já devem saber, então, ou então, para aquele que ainda não sabe, essa radiação gerada pela estrela é gerada lá no centro da estrela através de reações nucleares. Átomos de hidrogênio que se juntam e radiam o resultado da fusão nuclear
tem alguns fótons, algumas partículas de radiação que são liberadas. Então, radiação aparece na estrela por causa das reações nucleares no seu núcleo. Se eu tenho uma estrela de um determinado raio e a uma distância de um observador, a luminosidade é a energia total emitida por esse objeto por unidade de tempo. Então, teríamos energia por unidade de tempo, e a gente já sabe que essa é uma grandeza chamada watts, certo? Então, teríamos joules por segundo, ou hertzios por segundo, e isso, o joules por segundo é o que chamamos de watts, certo? Essa estrela que estamos estudando aqui, o que está mostrada nessa imagem, é o Sol. E a luminosidade do Sol é 3,82 vezes 10 a 26 watts, certo? Esses são joules por segundo. A cada segundo, o Sol está liberando esse tanto de energia. Cada estrela, dependendo da sua massa, tem uma luminosidade diferente. Se queremos medir o fluxo na superfície da estrela, então iríamos esperar que aquela radiação emitida lá no centro se dilua com a distância, certo? E fazemos, então, fluxo igual a luminosidade dividido por 4πr2, que é a área dessa casca esférica representada por essa linha amarela aqui. E o que teríamos, então, seria watts por metro quadrado. Então, teríamos joules por metro quadrado por segundo, certo? Não temos agora nenhum intervalo de frequência, porque estamos falando da radiação em todas as frequências, nem teremos os estereoradianos, pois já integramos em todos os ângulos sólidos. Imaginamos dessa forma que a radiação é emitida por uma fonte luminosa pontual que é emitida em todas as direções, em todos os ângulos sólidos, correto? Se substituirmos aquela luminosidade solar que apresentamos lá em cima, 3,832 vezes 10 a 26 watts, e utilizamos o raio do Sol, que é 6,96 vezes 10 a 8 metros, e utilizamos a equação F igual a L dividido 4πr2, encontramos que o fluxo na superfície do Sol é 6,2 vezes 10 a 7 watts por metro, certo? Mas a luminosidade da estrela não muda, não importa onde me encontre, a que distância eu me encontre, a distância é uma só. Agora, o fluxo, ele vai mudar, o fluxo vai depender da distância, certo? Qual seria o fluxo, então, emitido por parte do Sol e recebido aqui na Terra? Então, o Sol está emitindo a uma luminosidade que não muda, que faz parte de suas características próprias, a luminosidade, e essa luz emitida vai se diluir no espaço tridimensional, em todo o ângulo sólido subtendido nessa esfera, e vai cair como, para cada casca esférica concêntrica, vai cair inversamente proporcional ao quadrado do raio dessa casca esférica. Como a Terra está a uma distância d, que é uma unidade astronômica, o fluxo que iremos receber do Sol, aqui na superfície da Terra, irá ser a luminosidade do Sol dividido 4π d ao quadrado, onde d é a distância da Terra ao Sol. 1,495 vezes 10 a 11 metros. Isso nos dá o valor de 1.373 vatios por metro quadrado, que é uma unidade conhecida como irradiância total solar. Essa irradiância varia com o tempo, primeiro porque a órbita não é exatamente uma circunferência, e segundo porque o Sol tem processos magnéticos que modificam a luminosidade, a emissão dessa radiação. Finalmente, então, essa nova imagem é para deixar claro que o fluxo cai com o inverso do quadrado da distância à fonte. A luminosidade nunca vai mudar. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria, assim como o seu nome, assim como os seus sinais digitais. A luminosidade é uma característica intrínseca da estrela, normalmente vai depender da massa dessa estrela, certo? Mas o fluxo não. O fluxo é uma característica observável.
Quando eu observo uma estrela, então a luminosidade é dela, mas aqui, se eu estou a uma determinada distância, o fluxo que eu vou receber vai depender dessa distância. Se eu estou a uma unidade astronômica, então o fluxo, digamos que vai ser 1, mas se eu me afasto, estou 2 vezes mais longe desse objeto central, o fluxo vai cair 1/4, e se estou 3 vezes mais distante desse objeto central, o fluxo vai cair 1/9, certo? Quanto mais distante eu me encontro do objeto emitindo radiação, mais essa radiação vai se diluir no espaço tridimensional e menor vai ser o fluxo recebido. Bom, esse aqui é o final do nosso capítulo 4. Na próxima semana, vamos continuar estudando esses processos de radiação, só que vamos ver já como são emitidas as linhas espectrais, por exemplo, e também vamos estudar como varia para objetos estelares, como estrelas, a intensidade luminosa como função da frequência. E a gente vai encontrar que isso que se conhece como um corpo negro, que também foi estudado aqui na Terra antes de ser aplicado na astronomia. Certo? Então, paramos por agora e nos vemos na próxima semana com mais estudos sobre a radiação eletromagnética e como essa radiação eletromagnética nos diz as características das estrelas e dos objetos astronômicos em geral. Até já!